Jornal da Manhã. Entrevista. 8h01 e agora vamos falar a respeito de eleições. Nosso contato agora é com João Lima, chefe da Zona Eleitoral número 343 de Sorocaba. João, você sempre colabora conosco aqui na cobertura das eleições. Desde já agradecemos mais uma vez pela parceria com a Jovem Pan. Em relação às eleições, nós vamos tratar de diversos assuntos, inclusive esclarecer a respeito de apuração de votos, também a respeito da transparência dessa apuração, segurança, confiança das urnas. Mas vamos a uma pauta atual que, na verdade, está sendo muito repercutida, que é o Tribunal Superior Eleitoral definindo e reafirmando aí algumas regras, principalmente nas datas de votação. Uma delas é a proibição do porte de armas no dia das eleições e a outra a proibição também do uso do celular no momento do voto. O eleitor tem de deixar o aparelho com o mesário antes de seguir para a cabine de votação. João, nesse caso, quais atitudes o mesário pode ter em relação à resistência do eleitor de entregar o celular, por exemplo? Há algum tipo de penalidade para esse eleitor? Como fica? Qual a orientação? Desejo já um bom dia a você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, desde o começo do mês, a gente já está fazendo treinamento dos mesários, né? Dos mais de 5 mil mesários estão sendo treinados aqui de forma presencial em vários locais aqui de Sorocaba. Essa proibição em relação ao celular, né? Isso já está até previsto lá desde 2009, a legislação foi atualizada, a lei das eleições naquela época já foi atualizada. Desde aquela época mesmo não era mesmo possível adentrar a cabina de votação portando celulares, máquinas fotográficas, entre outros itens que possam comprometer o sigilo do voto. Os mesários são orientados de uma forma tranquila, serena, conversar com o eleitor, explicar para ele essa proibição. Nós vamos deixar uma mesinha própria ao lado do mesário. Vai ter uma mesinha própria, escrita ali, deixe seu celular aqui. Pronto, você não vai entregar na mão do mesário, o mesário não vai manusear o seu celular, vai se deixar sobre uma mesa própria e aí ele se dirige à cabina. Naturalmente, se houver algum conflito ali, a orientação é que o mesário entre realmente em contato com o cartório eleitoral, que o juiz eleitoral estará de fato lá, naturalmente, né, no dia da eleição, lógico, e sim, ele vai então se dirigir até a sessão eleitoral para regularizar, resolver esse problema. Tá certo, obrigada, João. Agora o seguinte, vamos nos situar a respeito da situação do eleitor em Sorocaba. Quantos eleitores há hoje na cidade? Quantos fizeram seu título recentemente, né? Tiraram o seu título de eleitor? Em Sorocaba, nós temos aproximadamente 513 mil eleitores aptos para votar. Então, esses eleitores, foi até o dia 4 de maio, né, que eles tiveram esse prazo, que já passou, né, e eles conseguiram, então, regularizar sua situação. Infelizmente, em torno de 80 mil eleitores estão com o título cancelado, ou seja, não regularizaram sua situação lá na data 4 de maio. Também o prazo para regularizar terminou? Terminou lá atrás, lá em 4 de maio, o prazo foi encerrado para regularizar a sua situação eleitoral. Então, 80 mil eleitores, infelizmente, em Sorocaba, não poderão votar nas eleições desse ano. Agora vai ter de esperar passar esse período para procurar aí a Justiça Eleitoral para regularizar o seu título, no caso. Exatamente. Passado eventual segundo turno, né, caso haja, após a totalização dos votos, o Cadastro Nacional de Eleitores é reaberto, aí o eleitor pode procurar a Justiça Eleitoral e regularizar a sua situação. É uma pena, né? Pois 80 mil podemos dizer que é um número alto de eleitores, né? Nós insistimos lá no começo do ano, fizemos vários convites para que os eleitores comparecessem para regularizar essa situação. Na verdade, eram 88 mil.
8 mil compareceram, ou seja, 10% daqueles títulos cancelados foram regularizados. Mas o bacana, que eu acho assim, importante, é que o número de jovens eleitores aumentaram significativamente. Eu acho bacana isso. É certo. Porque até então, no começo do ano, tínhamos 1.000 eleitores aptos a votar entre 16 e 17 anos. Hoje nós temos 5 mil. 5 mil, então, bastante. um aumento expressivo. Bacana. Agora vamos falar a respeito de transparência das urnas e também saber como é que funciona esse processo de apuração dos votos. Quando as urnas saem do local de votação, voltam para o cartório. Como que funciona esse trâmite, a segurança das urnas, desde que elas são preparadas até acontecer de fato o primeiro e o segundo turno, João? Em Sorocaba, nós vamos iniciar a preparação das mídias, que é uma cerimônia pública, né? Chamado Cerimônia de Geração de Mídias, Carga e Lacração das Urnas Eletrônicas. Essa cerimônia vai começar no dia 21 de setembro, a partir das 11 horas. Nós geramos todas as mídias e inseminamos as urnas eletrônicas, preparamos as urnas eletrônicas. E nessa cerimônia de carga e lacração das urnas, é o primeiro momento em que podemos já fazer a auditoria da urna eletrônica. Você disse que é pública, então qualquer pessoa pode acompanhar? Isso, qualquer pessoa pode acompanhar, né? As instituições fiscalizadoras, né, que são os partidos políticos, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas, Tribunal de Contas da União, enfim, várias instituições que já vêm acompanhando de longa data e fiscalizando todo o processo eleitoral, desde o comecinho lá na análise dos códigos-fontes, da programação dos sistemas eleitorais, até a presente data, né, até mais ou menos por volta do dia 21 de setembro, como eu falei, essas instituições e os demais eleitores, qualquer pessoa pode estar acompanhando esse processo de preparação das urnas. E é nesse momento em que a gente está preparando as urnas que se pode fazer, então, a auditoria da urna eletrônica. Ah, certo. Agora, quantas urnas existem em Sorocaba e quantas ficam de reserva caso alguma apresente alguma falha? Em Sorocaba, nós temos 1.620 sessões eleitorais. Então, são 1.620 urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição desse ano. Agora... E também temos em torno de 500 urnas de reserva, 500 urnas que poderão naturalmente ser usadas caso haja algum problema na urna durante a votação. Qual a região, em qual região está concentrado o maior número de eleitores de Sorocaba? É a região da Zona Norte. A Zona Norte possui o maior contingente de eleitorado de Sorocaba. Tá certo. Ainda a respeito da apuração de votos, da transparência da urna, você já falou que existe uma data, então, confirma para mim, 21 de setembro, em que acontece essa cerimônia aí, que qualquer pessoa, qualquer eleitor sorocabano vai poder conferir, entender como funciona essa apuração de votos, inclusive a explicação de como é feito todo esse processo, explicação do código-fonte. Mudando um pouco da pauta, o que o eleitor ele pode e não pode fazer no dia dos turnos? Tá, então o eleitor, é importante salientar que o eleitor ele pode, no dia da eleição, a única coisa que é permitida ao eleitor é manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por determinado partido político ou candidato, tá? E ele pode usar simplesmente de forma individual e silenciosa, tá bom? Uso de bandeiras, broches, adesivos e outros adornos referentes àquele partido ou candidato. Tá? Mas é sempre de forma individual. Não pode haver aquela ideia de conjunto, né? Formou um conjunto ou um grupo de pessoas, isso não é permitido. Tá certo. Ainda a respeito da transparência das urnas, esqueci de fazer uma pergunta muito importante para você, que seja esclarecida para todos os nossos ouvintes. Existe alguma chance de a eleição ser fraudada, João? Não existe. Não existe. A urna é
segura, extremamente segura, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia, nós temos alguns instrumentos de segurança e transparência do processo eleitoral e da urna eletrônica. Como eu falei para você, começou lá no código-fonte, a questão de um ano atrás, desde novembro do ano passado, a Justiça Eleitoral disponibilizou os códigos-fontes e os testes públicos de segurança que aconteceram lá em Brasília e vem sendo ainda analisado pelas instituições fiscalizadoras. Agora em setembro, inicia, nós temos lá no TSE, nós temos a cerimônia pública de lacração e assinatura dos sistemas eleitorais, que vai acontecer lá em Brasília. Ou seja, todos aqueles códigos-fontes estão sendo analisados, eles serão assinados digitalmente por todas as instituições fiscalizadoras, começando pelo próprio TSE, naturalmente, e as demais instituições, OAB, partidos políticos, Polícia Federal, Forças Armadas, aquelas instituições as universidades públicas que estão também checando o código-fonte, todas essas instituições fiscalizadoras irão assinar esse sistema lá em Brasília, que a gente chama lacração dos sistemas. Quando se lacra o sistema, todo mundo assinou digitalmente o sistema eleitoral para as eleições de 2022, o sistema não pode mais ser alterado. Ele gera o que a gente chama de resumo hash, que é um código em que autentica e valida que o processo que foi assinado agora em setembro, que vai acontecer agora em setembro, será utilizado em todos os municípios e cidades do Brasil. Então, o código-fonte usado em Sorocaba é o mesmo código-fonte usado em qualquer outro estado ou município do Brasil. Certo. Conversamos com o João Lima, ele que é chefe da Zona Eleitoral 343 daqui de Sorocaba. João, uma pergunta a respeito de o eleitor, ele entra então na sessão de voto dele, de repente começa a apresentar alguma resistência, porque de repente a urna falhou, o número do candidato dele, sei lá, por alguma razão não aparece. Nós vimos que na eleição passada houve muito engano de alguns eleitores que digitavam um número que seria para governador, não aparecia, eles achavam que estavam votando para presidente, então começavam a filmar, de repente fazer até uma baderna aí de alguma forma na sessão eleitoral, dava um trabalho para os mesários, esse é o fato. O que o mesário pode e não pode fazer se o eleitor começar a apresentar resistência, começar a querer discutir, falar que as urnas são fraudadas e tudo mais? Qual que é o poder do mesário nesse momento? O que ele pode fazer para tentar acalmar esse cidadão, esse eleitor e continuar com uma paz aí, digamos, na sessão eleitoral para que os eleitores continuem votando normalmente? Fui orientado ao mesário, né? A gente trabalhou bastante a resolução de conflitos para os mesários, para que o mesário, de forma tranquila e segura, ele possa estar conversando com o eleitor de tal sorte que o eleitor entenda a situação, compreenda. Mas mesmo assim, o eleitor insiste no procedimento de tumultuar a sessão eleitoral, o mesário, ele tem o poder de polícia de, inclusive, chamar a polícia militar para intervir ali, e nós temos a figura dos apoios logísticos, que são também eleitores convocados para trabalhar ali fora da sessão eleitoral, no âmbito do local de votação, e esses apoios logísticos entrarão em contato com o cartório eleitoral para que o juiz compareça imediatamente àquela sessão que está apresentando eventual conflito. Legal. Para finalizar, então, a entrevista aqui, conversamos com João Lima, chefe da Zona Eleitoral 343 de Sorocaba. Qual tira dúvidas, se o eleitor, por um acaso, quiser alguma informação a mais, ter aí alguma dúvida, sugestão, não sei, a quem que ele pode procurar? Ele pode entrar no site da Justiça Eleitoral, www.tre-sp.jus.br, e ali tem vários ícones que
trata as questões das eleições. E eu queria ressaltar um detalhe, que é um diferencial nas urnas desse ano, né, que aquela situação que se fala muito, a gente sempre ouve na eleição, eu digitei o número do meu candidato e apertei a tecla confirma e nem vi a foto do candidato. É muito comum esse tipo de questão, né? Então, quero ressaltar que a tecla confirma esse ano das urnas eletrônicas, ela tem um pequeno retardo de 2 a 3 segundos, de tal sorte que se o eleitor apertar de forma rápida o número do seu candidato e a tecla confirma, ele vai esperar que seja carregado a foto do candidato. Então, não tem mais como a pessoa, isso nunca aconteceu, mas enfim, não se pode mais alegar a questão de que eu digitei o número do candidato e não apareceu a foto, porque eu já tinha confirmado. Isso não vai acontecer por conta do retardo dos 3 segundos na tecla confirma. Então, basta o eleitor aguardar, aparecer todas as informações certinho, aí ele clica lá no botão verde e confirma, né? Como sempre foi, né? Mas por conta dessa questão de que, como eu falei, a pessoa digita o seu número do candidato e aperta a tecla confirma, ele diz que não viu a foto do candidato. Agora, necessariamente, vai carregar a foto do candidato, ele vai olhar para a foto, vai conferir seu número, seu nome e aí a tecla confirma. Tá certo, então. Conversamos com o João Lima, chefe da Zona Eleitoral 343 Sorocaba, nos tirando muitas dúvidas a respeito da apuração de urnas, transparência do voto, como que vai funcionar toda a situação com a proibição do celular, que na verdade já existia, né, João? E a respeito também de um formato geral aqui, né? Tudo a respeito da eleição em Sorocaba, os preparativos para outubro, que está próximo agora a eleição, em pouco mais de um mês aí. Sim, João, pode concluir. Eu queria lembrar o eleitor, a eleitora, que levem a sua cola para o dia da eleição. É importante que nós vamos trabalhar com 5 cargos em disputa, né? Primeiro, deputado federal, 5 algarismos, depois deputado estadual, deputado federal, 4 algarismos, deputado estadual, 5 algarismos, senador, 3 algarismos, governador, 2 algarismos e, por último, o cargo de presidente, 2 algarismos. Então, é muito número ali para o eleitor guardar na cabecinha, né? Então, convém, e faça a sugestão aqui, que leve a sua cola já preenchidinha para facilitar todo o ciclo de votação para vocês, eleitores e eleitoras. Lembrando que a cola tem que ser no papel e caneta mesmo, porque o celular não vai poder ser utilizado na cabine, né? No momento da votação. Então, é papel e caneta mesmo, né? Exatamente, no papel. A Justiça Eleitoral também vai disponibilizar, já está disponível em todos os cartórios eleitorais, a cola no padrão oficial da Justiça Eleitoral, entregue de forma gratuita aos eleitores e eleitoras, e é isso aí, somente no papel. Não posso levar a minha cola no celular e informar, olha, a cola está no meu celular, eu tenho que adentrar a sessão eleitoral. Não vai poder, em hipótese alguma, ir até a cabina de votação portando o celular. Certo, muito obrigada pelas informações. Conversamos com João Lima, chefe da Zona Eleitoral número 343 de Sorocaba. João, agradecemos pela sua participação hoje. Acredito que a gente vá conversar mais vezes até a chegada do primeiro turno. Desejo já a você uma boa quinta-feira e um bom dia. Obrigado, estou à disposição. Fique à vontade para conversar com a gente a qualquer instante, a qualquer momento. Certo, muito obrigada. 8h.